Fala, meu amigo Anderson, tudo bem? Fala, maninho. Oi, galera Paz do aí, Senhor. tudo certo? Graça e paz, querido. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma oração breve, então. Senhor Amém. Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Queremos agradecer pela vida do Anderson e sua família. Pai, Amém. que o Senhor nos traz a clareza da tua palavra. Que o Senhor Amém. nos usa como instrumento em tuas mãos para que possamos levar uma palavra de consolo, uma palavra de clareza a todo aquele que está nos assistindo e também todos aqueles que irão nos assistir depois, Pai. Venha nos direcionar, venha nos capacitar e que tudo aqui venha fazer o favor ao teu reino. No nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Amém. É Amém. isso aí. Lembrando que o nosso tema é adoração, estilo de vida. Anderson, a primeira perguntinha: o que é adoração, Anderson? Adoração é aquilo que eu posso entregar genuinamente a Deus, né? Adoração é quando é a Amém. minha expressão de amor a Deus. E eu não tenho como expressar o meu amor a Deus se não expressar o meu amor ao próximo. Então, Amém. todo aquele que se torna um adorador ou que almeja ser um adorador, ele precisa praticar o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu entendo que a expressão máxima de adoração é quando eu adoro a Deus em favor do próximo. Amém. E para que serve essa adoração, Anderson? Para que serve, né, a adoração? Toda adoração ela tem como ponto-chave exaltar o nome do Senhor. É por isso que a adoração, maninha, ela vai muito além da nossa música, vai muito além da nossa poesia cantada, ela vai muito além daquilo que expressamos com a boca, né? Mas muito mais com É, as nossas atitudes de graça, de misericórdia, de favor, de caridade, de solidariedade, e em função sempre de exaltar e glorificar o nome de Cristo. O grande fundamento da adoração é Cristo ser glorificado através das nossas vidas, né? muitas vezes a gente, na verdade, é uma pergunta inclusa dentro de um bate-papo que eu vou fazer agora, mas nós, como os músicos, né? Você como músico, eu como músico também, isso é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de adoração. Isso. E muitas vezes pensamos que a adoração realmente ela é só a música, né? Então a gente tem que ter uma e dentro da palavra, só assim, o que que é de uma maturidade assim, o que que a palavra nos mostra que a adoração pode ser além da música, o que que podemos fazer assim? Maninho, o versículo que por mais que esteja batido, para mim nunca está, porque a palavra de Deus nunca, ela sempre se renova a cada dia, mas o versículo-chave é João 4:24, né? Quando o Senhor aborda aquela mulher no poço de Jacó, aquela mulher está procurando e faz uma pergunta, embora ela tenha uma vida toda desregrada, ela tem um anseio de adorar a Deus. Então ela faz aquela pergunta, né? Senhor, os nossos pais adoravam nesse monte, os judeus dizem que devemos adorar no templo em Jerusalém. Qual é a forma certa? Ela estava procurando um procedimento, uma liturgia, né, Uhum. correta. Tinha um anseio em adorar a Deus, mas estava procurando a forma errada. E Jesus fala, olha, na verdade, Deus é espírito, e convém os que adoram ao Pai, o adorem em espírito e em verdade. Né? O adorador ele precisa adorar o Pai em espírito e em verdade. E para mim, essa é a expressão maior da maturidade, né? Onde eu tenho uma adoração de forma interna, onde eu adoro, onde essa adoração me fortalece, onde eu causo alegria no coração de Deus e a alegria do Senhor é a nossa força, mas eu tenho essa Uhum. adoração, para mim a maior adoração extravagante é a externa, é aquilo que eu faço em favor do outro, é aquilo que eu faço em favor do corpo de Cristo, é aquilo que eu faço por aqueles que ainda não são e serão. É quando eu olho o próximo com os olhos de Cristo. Então, para mim, esse é o ponto da maturidade. Quando eu adoro a Cristo em espírito e em verdade, ou seja, eu adoro porque eu o amo e as minhas práticas mostram que eu o amo. Então, esse para mim é o nível máximo da adoração. Nós, como músicos, é lógico, né, Maninho? A gente ama tocar, a gente ama adorar o Senhor juntos, a gente adora adorar o Senhor a favor em música, através da música, porém, essa é apenas uma parte, é apenas uma forma de adorar o Senhor, porque eu posso estar tocando sem adorar o Senhor. Mas quando eu estou levando a minha vida em adoração e eu estou lá tocando, é libertador também. A gente, né, deixa a nossa alma transbordar em alegria ao Senhor. É bem isso,
É como a gente fala assim que a adoração ela é um estilo de vida, ela está dentro de vários contextos, né? Sim. E, e você acha como é que tu tá vendo assim na tua visão, Anderson, assim, para a gente dar uma extensão no nosso bate-papo? Eu creio que Deus vai nos Sim. direcionar em vários lugares, em vários pontos aqui. Mas no meio dessa grande pandemia que estamos vivendo, né? O medo, tu acha que ele está substituindo a adoração? Tu acha que o medo pode substituir essa adoração? A gente deixar que o medo nos paralise? Eu acho que o medo, ele é o ladrão da alegria, né? Eu Uhum. li um livro do Max Lucado em que um dos capítulos ele fala que o medo é o grande ladrão da alegria, né? Na verdade, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus verdadeiramente, o perfeito amor lança fora todo medo, é o que que a Bíblia fala. Porém, somos alma, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não sente medo. É uma Sim. situação que assusta, né? Se pegar essa situação agora, maninho, a medicina foi pega de surpresa. O mundo político foi feito de surpresa, o mercado financeiro foi pego de surpresa. E nós estamos globalizados, estamos dentro disso. Né? Então, assim, Uhum. o medo vem sobre os nossos corações. Agora a gente precisa olhar para Deus. Né? Eu acho que a posição nossa, como homens renascidos em Deus, como homens e mulheres renascidos em Deus, é entregar nossa total confiança ao Senhor. Porque se nós entregamos a nossa confiança ao Senhor, a gente espera a resposta dele. Né? Porque é um momento de desinformação, né, Maninho? A gente procura, outro dia nós estávamos procurando, conversando, e eu falei, cara, ótimo, estou amando a tua atitude de forma coerente, né, que não tem permitido que toda a desinformação se transforme em algo que não vá fazer bem para a população. Vocês estão agindo de forma coerente, vocês estão agindo de forma dentro de uma realidade, de uma verdade, né, da nossa região. Agora, no coração de um adorador vai existir um medo, um pouco do medo, vai existir que seja às vezes um pouco de incredulidade, uma insegurança. Porém, tem o Espírito Santo dentro de nós que cobre todas essas nossas carências, né? Todas essas nossas inseguranças. Então, eu creio que esse momento, apesar de difícil, é um momento propício para que o adorador venha para fora, para que o adorador se exteriorize, para que a nossa adoração seja, não, peraí, gente, vocês estão com medo, mas o meu Deus, segundo a sua glória, nos tirará, nos abençoará, nos fortalecerá, vai nos fazer sair de toda essa situação. Né? Então, realmente, Uhum. esse passo de fé, essa atitude de fé, tem faltado, sim, às vezes para nós todos, porque todos somos falhos, mas nós precisamos expressar essa confiança e saber que nada, um fio de cabelo não cai sem a permissão dele. Né? Então, foi vontade de Deus essa pandemia? É lógico que não. Mas se ele permitiu, ele tem algo muito mais excelente nos aguardando no fim de tudo isso. É verdade. Até porque que se nós olhar conhecer todas as escrituras, o nosso Deus, através de um caos, ele sempre trouxe o seu maná. Exato, É exato. no caos que ele chama os seus guerreiros, no caos que ele forma uma família sobre a rocha, ele forma homens, ele, na verdade, chama homens de Deus para fora, ele deposita no improvável. É no caos que Deus ele diz assim, ei, eu estou contigo, né? E a minha graça te basta. Né? Amém. Os Então, grandes ícones, né, Maninho? Os grandes é, personagens que nos inspiram. Davi não foi forjado quando estava com a sua harpa na mão no palácio quando já era rei. Ele foi forjado defendendo as ovelhas do leão, do urso, fugindo da morte, né, que vinha sobre ele através da perseguição de Saul. Daniel foi provado na Babilônia. Ele conseguiu ser bênção na Babilônia. José conseguiu ser bênção no Egito. O fator externo era totalmente contrário. O fator uhum, externo era totalmente desfavorável. Com certeza esses homens esmureceram, ficaram tristes, porém, eles confiavam em Deus. Então, o Daniel foi o homem que foi, não porque ele foi bom em Jerusalém, ele foi bom na Babilônia. José não foi é, bom dentro da casa do seu pai, foi bom no Egito. E isso trouxe não a glória do homem, mas trouxe a glória de Deus para aqueles lugares. Os lugares foram transformados porque existiam homens de Deus lá que entenderam que no meio do caos, como tu falou, esse Deus age e transforma. é que eu acredito também que onde o ser humano ele tem o encontro com a maturidade, né? Isso, exato. Até tinha escrito aqui, vou até dar uma lida aqui para mim não perder, que aqui para mim diz assim, ó, Deus está muito mais interessado em quem você é
do que você faz. Então, quando quando ele quer nos provar, vamos supor assim, Davi, você tocou em Davi, né? Davi, quando foi para matar o Golias ali, por mais que ele fosse, né, um homem segundo o coração de Deus, um cara adorador, o seu medo era muito maior do que a sua vontade de enfrentar Golias. Sim, Então, só que o que estava no meio entre o medo e a vontade? Estava a fé, estava isso, saber quem ele era, o que ele isso. fazia e o que ele era e não o que ele fazia, né? Porque o que ele Sim, fazia, ele é simplesmente um pastor de ovelhas, um menino frágil que vivia em um campo. Só que quem ele era? Um homem que foi chamado para ser um rei, que era filho, né? E que era direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele sabia quem ele era. Então a sim, verdadeira adoração não é o que a gente faz, é o que a gente é com ela, né? isso. Então, eu acredito que no meio dessa pandemia, como a gente estava conversando, Deus ele está dizendo assim, ó, cadê meus verdadeiros adoradores? A palavra Exato, diz que Deus ele procura os verdadeiros, o quê? Adoradores, né? exato, Por que exato. verdadeiros adoradores? Porque a adoração ele já tem no céu. Enquanto nesse momento eu e você está aqui conversando, tem anjos e querubins adorando o nome dele com as melhores canções, com as melhores adorações. Só que ele procura os verdadeiros adoradores, ele procura os filhos dele, né? Sim, e os anjos não podem ser espontâneos, nós podemos. Né? E quando os anjos seguem uma ordem, né? A nossa adoração não deve ser uma obediência a uma ordem, deve ser uma paixão do Espírito, né? Deve ser Uma paixão. algo que um anseio ardente, né? Um fogo que queima, né? Como Jeremias falou, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me deixa descansar, né? Então, os anjos, os querubins, os serafins o adoram porque estão naquele ambiente. Agora, olha o ambiente que a gente está. E aí ele deposita uma confiança de que nós o adoraremos, né, em meio a todas as circunstâncias. Então, há um quê aí, um pouco da espontaneidade que agrada o coração de Deus. Eu vou adorar o Senhor não porque eu preciso, mas porque eu quero. Aí ele vai me dar o que eu preciso. Aí ele vai sarar o que eu preciso ser sarado, ele vai trazer cura sobre toda a terra, desde ao ponto que a sua glória invadirá toda a terra. Através de quem? Da igreja. E quem vai manifestar isso? Os verdadeiros adoradores. Exatamente. E quando agora você falou uma palavra-chave, que os anjos eles adoram pelo ambiente, mas nós os adoramos por espontâneo. Cara, assim, ó, é tão profundo que tu falou agora, que tipo assim, ó, os anjos eles já estão num ambiente de graça. Só que nós estamos em um mundo, nós somos um ser espiritual dentro de um ser carnal e sabemos que nós somos um ser caído. Quando Adão pecou, nós somos um ser caído. Veio a crucificação de Jesus Cristo para resgatar a aliança, né, com todos os aconteceres antes de Cristo, depois de Cristo, para resgatar essa aliança entre nós, homens, com um Deus. E você falou algo chave. A adoração ela é uma escolha. Só que Isso. dentro de uma escolha há uma espontaneidade. Deus ele quer que nós sejamos espontâneos, não algo de um script que eu tenho que cantar, que eu tenho que só posso adorar quando eu estiver cantando, com o violão na mão, ou só quando eu estiver com o microfone. Não. Você pode adorar você caminhando na sua casa, caminhando na rua, você secando uma louça, lavando um carro, tomando um banho, dirigindo o automóvel. Então, é no espontâneo que você escolhe. Imagine no meio do caos. Deus, vamos supor, lá no céu é tudo um protocolo. E quando nós adoramos aqui na Terra, diz assim, opa, algo diferente está acontecendo na Terra, porque o meu filho, dentro de um mundo em que o sistema está dominando, querendo ou não, o sistema ele domina, dentro de um caos, meu filho escolheu me adorar. Então os meus olhos e meu coração vai estar estendido para a Terra. Por quê? Porque o nosso coração, sabe? É lindo isso, cara, é lindo, sabe? Imagine tu chamando a atenção de Deus, cara. Deve ser muito doido. É essa escandalosa graça, né, Maninho? Que só os cristãos podem aproveitar, né? Cara, tu pensa que o Deus que criou todas as coisas não necessita da nossa adoração. A adoração vai trazer a vida para nós. Eu não consigo acrescentar a majestade de Deus, eu não consigo fazer com que Deus seja maior do que ele já é. Ele é o Deus de toda a terra, ele fez todas as coisas. Agora, a adoração, ela permite que aconteça o quórum deu.
Deus habitando em nós e nós representando Deus e Deus caminhando sobre todas as coisas, né? Então, assim, muito mais do que os nossos instrumentos tocando uma bela canção ou alguém cantando uma bela canção, as nossas vidas precisam adorar esse Deus eterno, né? Ele é digno disso, né, mano? Cara, exaltar a Deus com as nossas vidas, quando alguém olha e diz, aquele cara agiu dessa forma certa porque ele serve a Deus. Esse cara fez o que era certo, eu sei porque ele fez, porque ele serve a Deus, porque foi o Espírito que nele age, que o fez caminhar e proceder conforme a vontade e a palavra desse Deus. É bem isso aí. Nós sabemos que uma obra, nós somos uma obra em construção. Nós sabemos disso. Nós somos aqui na Terra em construção. Então, se nós somos uma obra em construção, a nossa transformação ela é espiritual. Porque Deus ele quer desenvolver o caráter de Jesus Cristo na gente. Então, para desenvolver o caráter de Jesus Cristo, quem tem que nos transformar é o Espírito Santo, sabe? E para nos deixar ser transformado, precisamos estar ligado com eles 24 horas. Ah, maninho, tu quer dizer que tu tem que estar orando 24 horas? Não, mas tem que estar com uma vida dentro dos princípios, dentro de uma vida reta, com o coração direcionado às coisas de Deus, com o coração alinhado com Ele, como se um trem estivesse fora dos trilhos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos coloque dentro de um trilho e que nosso trem comece a andar dentro do trilho certo, para que nós possamos chegar até o nosso chamado, o nosso propósito, ou o fim do que Deus preparou para a gente, né? Sim, essa é a visão de que tanto fala de cosmovisão, né, mano? É realmente eu representar Deus em tudo, e Deus ser representado por mim em tudo, né? Diante de todos, Deus precisa ser exaltado, Deus precisa ser adorado, até que toda a terra se encha da sua glória. Compete a mim representar e expressar essa adoração no meu dia a dia. Nós precisamos, como adoradores do Deus vivo, em tudo carregar a sabedoria que vem de Cristo, a prudência que vem de Cristo. Porque a sabedoria ela não é um talento humano. A sabedoria tem um nome, é Jesus Cristo, que é que nos traz a sua palavra, que nos faz lembrar da sua palavra, que nos faz proceder conforme a sua palavra. Então essa é a grande sacada. Se a adoração virou algo mistificado ou algo até banalizado, cabe a nós, nesse momento, como adoradores de Deus, falo de novo, não porque somos músicos, mas porque somos renascidos, restaurados e justificados em Deus, nós precisamos trazer de volta esse conceito para a humanidade. Não é só sobre a igreja, é sobre a humanidade, né? A forma correta de adorar a Deus. O que é adorar a Deus? O que é expressar Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas palavras. Né? Porque às vezes muita gente fala, né, maninho? Eu ofendi fulano de tal porque eu falei da boca para fora. Irmão, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então o pedido de perdão precisa dizer, eu errei. E não porque, eu errei porque eu não queria ter errado. Então, todas essas palavras que saem da nossa boca, tudo isso precisa ser carregado de uma prudência. Por quê? Porque o Deus que habita em nós precisa ser glorificado também nas nossas palavras. É bem isso aí. Você falou ali da questão da semelhança, foi isso que você falou, né? E nós temos que tomar uma decisão sobre a nossa cultura, né? Sim. Do que nós vemos, porque nós adquirimos uma cultura desde quando saímos do ventre. Uma cultura, uma ideologia, uma forma de caminhar, uma forma de viver. Né? Os nossos pais passam princípios e valores. Então, só que quando nós temos, quando nós encontramos Cristo e quando nós temos esse contato com as coisas de Deus, com o coração alinhado, e a gente começa a ver que aquilo que às vezes foi ensinado ou aquilo que não foi ensinado precisa dar, é como se uma peça do quebra-cabeça, precisa tirar uma peça e ir encaixando até que o jogo fique completo. Então nós precisamos tomar uma decisão contra essa formação cultural para que nós possamos se concentrar e se tornar cada dia mais semelhantes de Cristo. Né? E como que nós vamos alcançar isso? Cara, conectado com Ele direto. Na adoração,
na intercessão, na oração, numa vida plena, numa vida reta. Como você falou, às vezes tu ofendeu, mas eu adoro Deus, tô lá na igreja tomando uma santa ceia, mas o cara, pá, não gosta do vizinho, ou não fala com o parente, ou xingou um, xingou o outro, não consegue trabalhar no convívio com pessoas diferentes. Então, assim, qual é a tua adoração que tu está expressando? Qual é o bezerro que tu está sacrificando para Cristo? Ah, mas eu toco na igreja, minha adoração, cara, Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com quem você é. Tá entendendo? Então, assim, que bezerro que você está apresentando para ele, sabe? Que tipo de adoração, que tipo de atitudes, né? Possamos entregar, porque a Bíblia fala a Bíblia fala, mas eu tenho algo que eu sempre falo do texto, da questão da, deixa eu ver, agora me esqueci aqui o versículo, que fala da questão da construção do reino. Qual parte da equipe que você quer fazer parte? Daquela que constrói o reino, que ajuda a construir o reino, ou da parte daquela equipe que ajuda a destruir o reino? Ou seja, tu ajuda a construir ou tu defama Cristo? Tu é um referencial da glória ou tu defama a Cristo, ou tu defama tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você é, ou tudo aquilo que você vive, entende? Sim, é por isso. Isso. É por isso que essa questão da cosmovisão e de Corandeu, ele precisa ser adorado. Não existe mais esse dualismo, essa dualidade, né, do homem secular e do homem cristão. Né? Eu sou cristão quando estou na igreja, quando estou em casa, quando eu saio para trabalhar. Eu tenho nenhum serviço é secular para quem é filho de Deus. Todo serviço é santo. Todo serviço é o cumprimento de uma liturgia santa. A gente está praticando o nosso chamado em todas as áreas da nossa vida e por onde a gente quer que vá. Quando a gente está numa rede social, a substância, aquilo que a gente posta, aquilo que quem a gente anseia exaltar ou quem a gente anseia atacar. Então, tudo isso é uma construção. E o mundo ele passa a ver e passa a mapear as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes vão revelar quem? Quem é revelado quando as nossas atitudes elas são postas em práticas. Você vê a Bíblia e o livro de Atos e todas as viagens missionárias de Paulo, Paulo levava Cristo, o Filho e o Espírito a terras que ninguém conhecia o Pai. Então, mais do que as suas palavras, quem ele era representava quem ele servia. O que ele fazia mostrava a quem ele adorava. Então, se ele agisse de preconceito, se ele agisse de discriminação, se ele agisse considerando os outros menores do que a si mesmo, dificilmente a igreja teria alcançado todo mundo civilizado nessa época. Mas o coração do Paulo, do adorador, que foi um assassino, que foi um perseguidor, mas que quando teve um encontro com Cristo, ele mudou totalmente, radicalmente a sua vida. Então, quem Paulo era e o Deus que Paulo carregava era muito mais importante do que ele falava. Então, a forma com que ele tratava as pessoas em meio a contexto de escravatura, em meio a contextos de perseguição, em meio a contextos políticos que não são nem um pouco parecidos com os modelos políticos hoje, Paulo conseguiu levar o evangelho a todo mundo civilizado. Não só Paulo, mas os apóstolos conseguiram levar para todo mundo civilizado o evangelho da paz, o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque as suas atitudes apontavam para alguém, porque as suas atitudes lembravam alguém. No entanto, que eles não inventaram o nome cristão, né, mano? Exatamente. O mundo deu o nome dele. Estes são parecidos com Cristo, estes são pequenos cristãos, vamos chamá-los de cristãos. Então, é justamente isso. Quando a gente entra em discussões tolas, quando a gente entra em embates tolos, quando a gente acha que o cristão tem que ser de direita, tem que ser de esquerda. Cara, tudo isso é algo tão banal e que o mundo já pratica com tanta ênfase e com tanta vontade que cabe a nós tomar uma outra postura para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Amém. Até o pastor Gladys está online aqui, mandou até um textinho aqui, vou ler para nós aqui. Davi foi o compositor de várias canções em salmos.
Suas letras foram inspiradas pelo Espírito. Não encontraremos adoração na poesia da alma se não formos inspirados pelo Espírito Santo. Eita glória, o pastor Gladys aí já veio nos presenteando com suas teses. Ele sempre vem afiado, né? Esse amigão que Deus me deu é um dos meus pastores, um dos homens que eu amo e que inspiram a minha vida e que eu amo estar do lado dele e caminhar debaixo do que ele carrega. É um grande amigo. Eu conheci o pastor Gladys, cara, eu tinha 11 anos. Ele era baterista da Raiz de Gessé ainda. Eu ainda, quando eu ia com meu primo Leco, moía aquela batera, tocava muito. Deve tocar ainda, né? Mas com certeza ele agora assumiu seu novo ministério, pastor, e tá bombando aí, tá dando cajadada nos inimigos aí. Ele tá enferrujado na bateria, mas tá bem afiadinho na palavra. Mas é bênção, isso é minha bênção. É bem como você disse, cara, Paulo ali, ele assumiu a característica de Cristo, né? E o objetivo do nosso Pai Celestial é que nós venha nos amadurecer e realmente desenvolver a característica de Cristo Jesus em nossa vida. Isso. Entende? Então, quando nós amadurecemos na fé, nós entendemos a verdadeira adoração. Que a adoração, ela é um estilo de vida. Em tudo está adoração, né? Em tudo. Às vezes, no teu falar com pessoa, o cara não é cristão, vou falar de qualquer maneira. Não, nós temos que tratar como Cristo tratou, todos como iguais, sem raça, sem cores, sem gênero, sem religião, né? E simplesmente com amor, porque Jesus trata todos com amor. Sim. Entende? Mateus, quando ele fala, Mateus, quando Jesus fala, né, em Mateus 7, capítulo 1, não julgueis para ser julgado, porque da mesma forma que julgas teu irmão, serás julgado, né, com a mesma medida que julgas o teu irmão, né, serás julgado por essa mesma medida. Ele está falando o seguinte: toda a humanidade não está debaixo do vosso julgamento, mas está debaixo do vosso amor. Do amor meu que está em vocês. Porque o meu amor vai fazer vocês olhar para toda a humanidade como potenciais filhos de Deus, potenciais trabalhadores da seara, né? Potenciais adoradores em espírito e em verdade. Então, quando a gente entende realmente a palavra de Deus, o discipulado de Cristo, que foi baseado no amor, na graça e na justiça, a justiça do reino, não na justiça do homem, a gente entende esse nível de adoração. Então, para mim, o adorador maduro, mano, aquilo que a gente falou lá no momento, é o cara que ama. É o cara que ama, que corrige, que traz para perto, que ajuda no processo de restauração, mas, sobretudo, é o cara que, desmunido, desarmado de todo preconceito, ele olha para todo ser humano e diz: esse é um filho de Deus que precisa ser restaurado. É bem isso, até como você tocou bem aqui na questão do Mateus 7, eu já abri rapidinho, parece que nós estamos ligados, porque está falando aqui, parece que eu tinha deixado tudo preparado e não foi nada combinado, né, Anderson? Mas as características de Jesus Cristo era isso, né? Ele corrigia com amor, ele direcionava com amor, puxava a orelha quando, né, era necessário, mas tudo com amor, tudo com classe, vamos supor assim. Mas tudo a favor de quem? A favor do reino, a favor da eternidade, né? E o que acontece? Jesus Cristo, eu sempre falo que quando o jovem rico, ele viu Jesus Cristo, ele disse: Jesus, eu oro, eu honro meus pais, eu cumpro seus mandamentos. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus Cristo, com muito amor, falou: que bom, eis que és os jovens bom, mas vende tudo que tu tens e dê aos pobres e me segue. Ele falou assim: cara, isso não pertence. Vem me segue, porque eu sou a vida eterna. Só que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, ele não falou que o que ele praticava. Com certeza, nós somos pecadores, nós somos seres humanos e somos pecadores. Então, Jesus sabia do que ele fazia de certo e o que fazia de errado. Só que Deus, ele pediu onde o coração dele estava mais ligado. Às vezes, Anderson, Deus vai olhar para mim: maninho, me dá o teu trabalho. Deus já olhou para mim e disse: maninho, me dá o teu ministério. Sim. E segue.
Não, mas o meu ministério é que eu faço melhor. Como é que eu vou te adorar se eu toco todo domingo à noite, toda quarta-feira? Mas ele mesmo me dá esse teu ministério porque eu quero restaurar a tua vida. Eu quero te mostrar o que mais importante para mim não é o que tu faz, é quem tu vai, quem você é e quem você vai se tornar. E às vezes nós estamos tão naquela vida religiosa de adoração e esquecemos de quem realmente nós somos, entendeu? Então Isso, Jesus Cristo falou para isso. aquele jovem, cara, vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me segue. Porque a verdadeira adoração, realmente, eu volto a falar, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que fazemos, mas aquilo que nós somos. Não aqui, como eu e você está aqui numa live, com uma ferramenta que Deus nos deu para proclamar o evangelho e levar. Não é Amém. isso aqui, porque eu estou aqui, estamos expressando o amor. Mas é quando a gente desligar essa live aqui agora, quando acabar, é que a verdadeira adoração começa, entende? Aquilo que nós fizemos, né? Que somos. Exato, 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 exato. Se você olhar para a vida de Jesus, em nenhum momento ele deixou a palavra de Deus do lado para fazer aquilo que ele queria. Ele simplesmente estava revelando tudo aquilo que o povo não tinha entendido em milhares de anos de escritura, de vivência e daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. No entanto, quando ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, porque nisso se resume a lei e os profetas. Ou seja, Jesus pegou o Antigo Testamento e falou, gente, sintetizando tudo isso aqui, se você amar a Deus sobre todas as coisas, aí está nessa entrega que você falou, do jovem rico, isso é amar a Deus sobre todas as coisas, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. Se o meu tesouro está no meu ministério, com certeza Deus vai permitir que eu perca. Se o meu tesouro está no meu trabalho, com certeza Deus vai permitir que eu perca. Por quê? Porque para ele é mais importante ter a mim, ter o meu coração, padecendo algum tipo de necessidade, do que eu estar abastado e longe dele. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse ama o teu próximo como a ti mesmo, um pouco mais na frente, Jesus fala, olha, novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como eu vos amei. Então o filtro mudou, né, maninho? O filtro mudou. Então, assim, ama o próximo como a ti mesmo, você precisaria estar com uma autoestima um pouco elevada. Eu me amo, então amo o meu próximo. Então Jesus falou, vamos acertar aqui agora. A partir de agora, como o meu espírito vai habitar em vocês, não tem mais desculpa. Então você não precisa estar se amando naquele dia para amar o próximo, porque eu já te amei, então você precisa amar como eu vos amei. Ele nos amou, mesmo sendo pecadores. Então é essa perspectiva, né, mano? Então quando você falou ali do jovem rico, e foi muito feliz, porque isso tem tudo a ver com adoração, Jesus pediu o que lhe era mais precioso. Então, assim, ele era um cara que era extremamente religioso. Fazia exatamente o que a lei falava. Mas ele não tinha amor ao Deus que ele obedecia. Era uma obediência escrava, era uma obediência cega. E quando o grande desafio nosso, mas também é a grande maravilha do Evangelho, é que nós temos o privilégio, a honra de conhecer o Deus a qual servamos. Entendeu? Como se eu servisse lá na minha empresa, servisse direto ao dono da empresa, ao CEO da empresa, e oferecesse a ele, tivesse conexão direta. Então nós servimos um Deus que conhecemos. E conhecemos a Deus amando o próximo. É bem isso aí mesmo, Anderson. Aqui nosso bate-papo é sobre adoração e estilo de vida, mas tudo, nosso bate-papo desde que nós começamos aqui a nossa live, tudo está sendo direcionado para o outro, né? Porque o evangelho é para o outro. Então a adoração não é para ti, a adoração é para o outro, né? Então nós precisamos permitir que Deus ele venha, que nós precisamos permitir que Deus venha nos transformar em uma nova pessoa, venha nos permitir que ele venha nos fazer pensar diferente, agir diferente. Só que nós precisamos permitir. Até a Bíblia ele fala que eis que estou à porta e bato. Quando ele fala eis que estou à porta e bato, ele fala que eu quero entrar e ceiar, ele diz assim, eu quero entrar e fazer uma revolução dentro de ti. Isso. Eu quero fazer uma transformação. Eu quero como se pegar um computador e dizer, preciso formatar, fazer um backup de tudo que é bom, fica o que é ruim e jogo fora. Exato, exato. Como dizia o Dwight Moody, se Deus estiver na sua casa, a vizinhança saberá. Não pelo barulho, justamente o contrário, pela paz que habita dentro. Mano? Então, se a gente for ver o
o proceder e a caminhada de Jesus, em Lucas 19, a gente vai encontrar a história muito conhecida, né, talvez uma das histórias mais conhecidas, que é a história de Zaqueu, né, onde Jesus não precisou pregar para Zaqueu, onde Jesus precisou entrar na casa do cara, ceiar com ele, e na hora ele falou, mestre, eu tenho roubado, eu vou restituir, e vou restituir 4 vezes mais. Então, essa mudança de foco de vida, essa mudança da conduta de vida, só acontece se Jesus estiver sentado na tua mesa, né? Se Jesus entrou dentro da tua casa, né? Então, quando a gente fala, repito de novo, os adoradores em espírito e em verdade, é a tua adoração introspectiva e a tua adoração expressa em atos, né? Em atos de justiça, em atos de amor. Então, é uma coisa só, né? Então, não adianta eu me isolar para adorar Deus dentro de uma floresta, né? Longe de todo mundo, porque minha fé e o meu amor não vai ser provado, né? Eu tô lá, fugi 2 anos dentro, né? Se eu fugisse 2 anos, vou para o mato, pegar um violão, uma barraca, me isolar de tudo. Mas quando eu estou no meio de um contexto desfavorável, é o que vai sair. Aí, aquilo que sai diante desse contexto desfavorável, aí é aquilo que expressa o meu coração. A boca fala do que o coração está cheio, né? Onde eu tenho guardado, o próprio livro de Provérbios fala sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Então, as fontes de vida estão dentro do meu coração. Então, quem eu tenho guardado dentro do meu coração vai determinar se da minha boca vai sair vida ou vai sair morte. Se nas minhas atitudes vão revelar o Deus vivo ou vão revelar o Deus morto. É bem isso aí. Falou tudo. É onde meu coração está vai determinar quem eu sou. Sim, né? sim, por isso que sempre fala do coração. A Bíblia fala muito sobre coração. É deixar Deus entrar dentro do nosso coração. E não é esse coração físico, é o coração, a mente. É o quanto a nossa mente vai estar tomada pelo amor e pela graça de Deus, a ponto de eu manifestar amor e graça de Deus às pessoas. É aceitar um novo modelo, né, Anderson? Aceitar um novo modelo, porque às vezes nós estamos num culto no domingo à noite e o culto, o Espírito Santo começa a te tomar né, e a palavra vem de confronto ao teu coração, o louvor tá bombando, diz, meu Deus, que culto abençoado. Só que daí tu sai daquele culto, tu já se torna uma velha pessoa, tu já começa a murmurar, já começa a dizer que tem que trabalhar, já começa que não aguenta mais aquela empresa, não aguenta mais a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, que os filhos só incomodam. Então, assim, o novo modelo, quando a gente aceitamos um novo modelo de crente, nós não, querendo ou não, o crente ele oscila um pouco o nivelamento do bom humor, mas não da verdadeira adoração. Porque, tu tá me entendendo? O teu humor, porque nosso humor está na nossa alma, e a nossa alma ela é almática, ela é sentimento, então isso vai oscilar, isso não vai deixar, porque nós somos seres humanos, mas o nosso espírito ele vai estar firme e forte e vai dizer o seguinte, vai dar tudo certo, tenha fé, amor e perseverança, que o propósito vai chegar. Sim, a gente precisa respeitar a nossa humanidade, né, mano? Nós precisamos respeitar a nossa humanidade, né? Quem dera qualquer um pudesse sair da carne durante um tempo e viver só no espírito. A gente erraria bem menos, né? Porém, essa carne, essa característica, esse corpo físico, como diz Paulo, ele também precisa ser subjugado à vontade de Deus, né? Então, você não vai querer ler a Bíblia, você não vai querer ir na igreja, você não vai querer, muitas vezes, amar, perdoar, compreender, né? Porque a própria palavra fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, eu amo a vida de Paulo e todos os momentos, mas principalmente quando ele fala, eu esmurro a minha carne, eu bato na minha carne, eu faço com que ela sirva o mesmo Deus que o meu espírito quer servir. Porque aí a nossa alma fica cheia dessa alegria. A alma ela vai ter uma grande tendência junto com a carne, né, com os desejos que são contrários à palavra de Deus. Mas o Espírito que habita em nós, que Jesus falou lá em João capítulo 16, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, é esse Espírito que nos faz ser bons aos olhos de Deus. É esse Espírito que nos faz ser melhores para a sociedade, melhores para as pessoas, em favor de pessoas. É esse Espírito. Na nossa força, mano, nós estamos fadados a morrer em profundos arrependimentos. É bem isso. E como você falou, né, a questão
nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Nós somos humanos, né? Nós não somos super-heróis. Isso que, nos tempos de hoje, pessoas que se acham que tem que resolver tudo, fazer tudo, onde, né, tá dando hoje a nossa humanidade, o que que é a doença do século? A depressão, o suicídio, né? A automutilação, por quê? Porque não respeitando o limite nosso limite humano. Ninguém consegue resolver tudo, ninguém consegue fazer tudo. Nós temos um limite, né? E eu creio que também é uma guerra de dois gigantes, entre o espírito e a carne, Isso. né? Então, porque o espírito puxa a alma para um lado e a carne puxa a outra alma para o outro lado. Então, esses dois gigantes tá no meio a nossa decisão e a nossa vontade. Se nós alimentarmos mais o espírito vai ganhar. Se nós alimentar mais a carne, mais os desejos da carne vão vencer, né? Sim. Então, a verdadeira adoração, geralmente, é isso. É a gente olhar para o nosso redor. Não achar que nós iremos uma igreja na quarta, fizemos um discipulado, ou homem ao máximo, uma mulher única, um culto, ou que eu dou meu dízimo. Não, minha adoração está ao Senhor. Não, são as nossas atitudes onde ninguém está vendo, são as nossas maneiras de pensar, nossas maneiras de falar, o que nós estamos expressando para outras pessoas, como você falou, né? Os vizinhos, nossos vizinhos, o que os vizinhos vão pensar da gente? Não é isso, meu Deus, eu tenho que olhar para tudo que eu estou fazendo. Não, não é isso. É expressar a boas atitudes, é deixar que Deus venha nos moldar conforme as características dele, né, Anderson? Sim, todos esses procedimentos que tu falou, ir ao culto, ir à missa, dar o dízimo, tocar uma música, tudo isso é válido e pode ser considerado adoração desde que o nosso motivo seja Cristo, desde que o nosso Sim. motivo seja adorar o nome do Senhor realmente, exaltar o nome do Senhor. Nada disso pode ser considerado moeda de troca, certo? E nada disso pode se esperar uma certa recompensa dos homens pelos nossos atos de adoração. Né? Os nossos atos de adoração precisam exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa liturgia é válida, né, mano? Desde que a intenção seja realmente glorificar o nome daquele que é digno de toda glória e toda honra. Quando nós esperamos glória e honra pelo aquilo que fizemos a Deus, a nossa adoração é inválida. O que o Senhor fala através de Isaías, né? Esse povo me adora com a sua boca, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eles adoravam a Deus mais por medo do que por amor. É bem isso. Tanto que a adoração ela nos constrange, porque a adoração, como você falou, qual é a tua intenção, qual a intenção da tua adoração? Tem que ser para ele, por ele e com ele, né? Tem que ser tudo, ele tem que ser a base de tudo, né? E a adoração, quando ela é verdadeira, ela nos traz confronto. Então, tu tem que ver se a adoração ela te traz vamos supor, um arrependimento do pecado ou um confronto de um novo modelo. Ou seja, às vezes a gente queremos adoração para saciar nossa alma do nosso pecado que fizemos daqui a pouco. Ou seja, pedir desculpa. Chorar, pedir desculpa, o arrependimento. Ou a adoração é aquela que nos confronta e nos marca. Paulo foi marcado por Cristo. Isso. Por isso que ele falou, na minha carne eu bato, eu machuco, eu faço ela adorar a Deus, porque ele sabe, quando ele não seguia Cristo, o que ele fazia? O que a carne dele comandava. Então ele não queria mais voltar, ele queria fazer o quê? Como um cavalo domado, tem que domar mesmo a tua carne para que é o seguinte, tem que seguir os princípios de Deus, tem que seguir o caminho de Cristo, para não voltar, né? Porque até Paulo fala, né? Não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim, né? Então, porque ele é uma briga constante. Não né, como você falou, você tocou num ponto-chave, nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Então, é uma briga constante entre nosso orgulho, nosso ego, só com as coisas de Deus. Exato. Exato. Né? Né, mano? E quando tu falou ali, às vezes a adoração e o choro e a contrição ali, de repente, não é o arrependimento, porque o arrependimento faz eu mudar de direção. Se eu vou pela direita, eu estou na esquerda. Se eu estou na esquerda, eu estou na direita. Se eu estou para frente, eu volto. Né? Eu vou para trás. A adoração, o arrependimento, ele tem esse propósito, de fazer mudar de direção. Muitas vezes a gente chora, não é por arrependimento, é por remorso. Né? Remorso. Tava aqui e não saiu, é remorso. O remorso, mano, ele reflete o medo da consequência. Meu Deus, eu pequei, o que vai acontecer? Já o arrependimento, além da gente mudar a nossa postura,
A gente chora de arrependimento por ter ferido a integridade e a santidade de Deus que está no nosso coração. Né? Talvez a gente precise recomeçar, esse recomeço é doloroso, mas por quê? Porque nós nos sentimos constrangidos por ter ido contrário a um Deus tão santo e tão lindo que habita dentro de nós. Agora o remorso não, a gente chora porque a gente pensa, o que vai acontecer agora? É bem isso. Até dei uma anotada aqui, ó. As mais íntimas, profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Perfeito, 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 perfeito. Eu vejo Paulo pregando com veemência diante de muita gente, diante de pouca gente, mas qual é a passagem, mano, que eu e você mais lembramos sobre a adoração à vida de Paulo? Atos capítulo 16. Ele e Silas acorrentados, torturados, sangrando, louvando a Deus. Né? Então, os momentos em que está tudo bem, eles são muito favoráveis. Mas quando a gente pega, talvez eu e tu, sem hipocrisia, mano, eu aqui, ó, sem demagogia dentro do meu coração, eu talvez nunca chegasse ao que Paulo e Silas estavam fazendo. Amarrados pés, né, algemado pés e mãos, foram chicoteados, e o chicote não é aquele chicote de novela de escravo aí, era aquele chicote que realmente tirava pedaços de carne, sangrando, os dois, no escuro, numa cadeia que não é uma cadeia que tem nutricionista como as cadeias que tem hoje em dia, né? Numa cadeia suja, com certeza com mau cheiro, né? Úmida, nos porões, adorando a Deus, a ponto de acontecer um terremoto. Né? Então, esse movimento contrário, esse contexto desfavorável, é que vai revelar quem somos. É bem isso. E lembrar-se algo de Paulo e Silas, né? O coração, como funciona um coração conectado com Deus. Isso. Né? E realmente hoje, cara, não chegaria nem aos pés. Nós ia murmurar, nós ia pedir advogado, nós ia pedir cadê a assistência social, que isso não pode por causa dos meus direitos humanos. Na verdade, porque isso não poderia estar acontecendo. Os cara, isso realmente é o que acontece quando o coração de filho está conectado com o coração de pai. É isso, exatamente isso. Sabia, quando, né, eu tenho certeza que quando Cristo chamou Paulo, quando teve o encontro com Paulo, ele teve tipo assim, agora, hoje não és mais meu servo, hoje tu és meu filho. E quando o filho, cara, tem um coração conectado com o pai, coisas de sobrenatural acontecem. E o que aconteceu? Porque Paulo era muito bom no serviço, né, mano? A Bíblia fala que ele era um fariseu dos fariseus. Né? Ou seja, então assim, ó, ele e fariseu, embora naquele tempo eles estavam, né, agindo com hipocrisia, demagogia, mentira, mas a palavra fariseu não representa nada de mal. Né? Então Paulo era um homem extremamente zeloso, ele sabia trabalhar pelo Deus que ele achava que servia. Né? Ou seja, ele estava perseguindo a igreja genuína pelo amor distorcido a Deus, porque ele achava, esses caras estão destruindo o judaísmo. O judaísmo é a religião verdadeira. Então, assim, ele precisou, né, e foi para os apóstolos, para os gentios, foi também para Jerusalém. Então, assim, ele precisou tirar toda a carga de preconceito e discriminação que ele tinha para que o mundo fosse alcançado. Né? Então, assim, nós precisamos, na verdade, parar de achar que nós precisamos ser justificados e aprovados por homens, e muitas vezes nós agimos contrário à palavra de Deus. Então, assim, o mundo pode nos dar muito crédito, mas a gente não tem nenhum crédito no céu. Né? Não tem nenhum crédito diante de Deus. Então, quem nos justifica é Deus. Quem nos justificou foi Cristo. E isso foi nos imputado, a justiça foi nos imputada através do sacrifício do Senhor na cruz. Então, quando nós procedemos, quando nós andamos conforme a palavra de Deus, vamos escorregar, vamos errar, vamos pecar, mas quando nós temos o coração de Davi, por exemplo, que sabia voltar rapidamente para Deus com um verdadeiro arrependimento, é ele quem nos justifica. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, João fala, né, João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, além do perdão, ele nos purifica daquilo que manchou, daquilo que nos manchou. Né? Então, a nossa justificação está nele. Então, os nossos atos precisam ser conforme os atos dele.
parar com essa justiça própria, de ir para a rede social se justificar, se defender. Defender a palavra de Deus é como defender um leão na floresta. O leão se defende sozinho, nós não precisamos defender a palavra de Deus, precisamos amar o próximo. A palavra por si, ela é viva. A palavra, porque a palavra não é um livro, a palavra é Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E vimos o verbo, vivemos. Então o verbo é Cristo, ele se defende. Nós precisamos amar e carregar. Como fardo, nós só precisamos ter como fardo o amor. Jesus fala, não deveis nada uns aos outros a não ser o amor. É bem isso. Tanto que Jesus Cristo ele nunca parou nas multidões para se justificar e explicar quem ele era, né? Ele continuava caminhando e andando, quem quiser ir, ele não dava justificação, porque quem justificava ele era Deus. Exato, os seus atos justificavam. Né? Quando os discípulos chegaram diante dele, João mandou, né? João disse, vai lá ver se é esse mesmo, ou tem que esperar outro. Não que João tivesse murmurado, mas João estava preso, sabendo que ia perder a cabeça, né, mano? Então, assim, ele estava em parafuso, ele estava desiludido. Era um grande homem de Deus, um baita profeta, o maior dos profetas. Jesus falou, né, dos nascidos de parto normal, dos nascidos de mulher, não existe maior que esse cara aí. Só que João perguntou, e Jesus o que ele responde? Ele não diz, eu sou, fala que eu falei isso. Jesus falou, olha, os mortos ressuscitam, os coxos andam, os cegos enxergam, ou seja, as atitudes, as ações justificam quem eu sou. É bem isso. E é tão tremendo que quando nós temos o contato com ele, nós não nos preocupamos o que acontece exteriormente para fora, o que é fora, o que aconteceu com Paulo, né? Como você falou, né? Sobre as cadeias, sobre, né? Ele estava sendo pisoteado, estava num local ruim, imundo, só que ele não se preocupava o que estava acontecendo com ele externo, naquele momento, né? Não era tão importante quanto o que aconteceu com ele aqui dentro. Sim. Entende? Porque sim, às vezes a gente se preocupa tanto com o externo, tanto às vezes com a vida dos outros, com a nossa casa, com o nosso bem material, com o nosso trabalho, só que não é tão importante o que Deus fez aqui dentro. Isso. No entanto, quando ele chegou no meio de todos aqueles homens sábios na Grécia, ele não quis combater. Os caras vieram com a filosofia, com toda aquela coisa da Grécia, aquela sabedoria humana grega. Ele falou, né, olha, estava eu indo de Jerusalém para Damasco. Ele testemunhou, cara, ele trouxe o testemunho de transformação dele, né, e todos passaram a adorar o Deus desconhecido. Né? Então, assim, o que ele fez dentro de nós precisa ser carregado. O que ele fez dentro de nós, né? Todo mundo estava num contexto de caos, mano. Todo mundo estava num contexto de desordem, todo mundo estava num contexto de pecado, até que ele nos alcançou. Né? Então, isso precisa ser carregado. Essa transformação, essa mudança de comportamento, essa metanoia, né? Novamente, a mente excelente, a mente restaurada, remida e direcionada e discipulada por Jesus. E eu acredito, sabe, opa, vamos ler aqui, o pastor Gladys de novo nos auxiliando aqui. Há lugares em que queimaram a Bíblia que jamais conseguirão apagar a chama do Evangelho que permaneceu acesa. Top. É isso mesmo. É isso aí. O Evangelho é vivo, o Evangelho é contínuo, né? Isso, a chama permaneceu por causa das pessoas que lá estiveram apaixonadas por Deus e decidiram morrer por uma causa. Né, decidiram morrer. Paulo, né, se pegar tudo, a gente está falando de Paulo porque está escrito, mano, mas se a gente for ver todo o contexto da igreja, da perseguição e das mortes, das torturas e execuções por causa do nome de Cristo, a gente vai ver homens tão apaixonados como Paulo, que talvez não tiveram a sua história escrita. Eu, quem sabe, eu e tu, ou aqueles que estão nos acompanhando, Deus queira fazer um novo Paulo. Né? Entendeu? Então não foi uma particularidade, né? Não acabou em Paulo. Continua, o ministério apostólico continua. O ministério apostólico é vivo e atuante e é um ministério que starta, né, o cumprido do ID. Né? Então a gente olha, mas muitas pessoas deram seu sangue, estão dando sangue hoje. Talvez hoje, nesse exato momento, nesse exato minuto, tem alguém morrendo por amor a Cristo. Em algum país muçulmano, em algum país budista, hindu, ou algum país comunista, entendeu? Nesse momento, alguém está sendo torturado ou perseguido por causa do amor a Cristo. Então, assim,
Mas quando você carrega essa chama, e essa chama é algo que Deus nos deu, e nos deu o privilégio de levar esse fogo do Espírito, é como o pastor Gladys falou, pode queimar a Bíblia, mas o fogo ficou. O fogo do Espírito, almas inflamadas e corações ardentes por fazer a vontade de Deus e por cumprir o ID e deixar uma história, deixar um caminho. Até falando nisso, nessa questão, porque até que o Supremo Desenvolvimento, quer dizer, o Supremo aqui é o objetivo, o Supremo Objetivo de Deus para nossas vidas aqui não é uma vida de conforto, e sim um desenvolvimento de caráter, né? Então, Sim, o que ele quer mesmo é nos selar como filho e desenvolver o caráter que teve Cristo, né? sim, sim, exatamente. Então, nós não vamos ter uma vida de conforto. E quem quiser aceitar caminhar com ele, tem que estar sujeito aí né, a morrer mesmo. Morrer. Vamos ver. Morrer em seguida. Amar os nossos inimigos, né? Como o próprio Jesus fala, se vocês amam só os que amam, se vocês se dão, se o seu amor é por afinidade, isso o mundo também dá, isso os gentios dão, ele falava. Né? Agora, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Dá de comer o quê? O corpo de Cristo, dá de beber o quê? O sangue de Cristo, dá de beber a vida que Cristo há. Entendeu? Então, assim, de que forma? É levando a ceia para o cara? Não, é amando. É amando. O Cristo manifesta em mim. Entendeu? O Cristo Exato. que eu recebi e que eu contemplo e que eu trago um memorial cada vez que eu sei, né, que eu tomo a ceia, é esse Cristo que precisa ser manifesto. Então, amar, dar de comer e dar de beber ao inimigo, talvez fosse um contexto lá do tempo de Jesus, que realmente as pessoas paravam de casa em casa, né, por causa que vinham da guerra, vinham das cruzadas, e eu quero um prato de comida, um copo d'água. Mas hoje é a fome e a sede que o mundo tem de justiça. E essa justiça, o homem por si só não consegue dar, mano, se não for por É Deus. verdade. Então, na verdade, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Né? Como perfeitamente Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas ele vive em minha vida que agora eu vivo pelo Filho de Deus que me libertou. Né? E também depois ele vai falar em Filipenses, se eu não me engano, porque o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho. Ou seja, se eu não viver Cristo, que ele me tire daqui, né? Porque o que eu vivo hoje, eu vivo por ele. Então, aí você, né, às vezes alguém fica pensando, mas o cara estava lá vivendo, o cara não tinha o seu trabalho secular, tinha sim, cara, e não era secular, era santo. Ele mesmo fala, olha, para não ser pesado para a igreja, eu continuo fazendo a minha tenda. Então ele ainda fazia tendas para vender, para não ser pesado para a igreja. Por quê? Porque ele entendia que esse trabalho não era secular, também era santo. Sim. Então, vamos comprar uma tenda do irmão Paulo. Então, o Paulo chegava lá e, na hora que ele vendia a tenda, com certeza vinha já aquela palavra do céu que fazia as pessoas mudarem sua mentalidade e aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esse modelo de adoração, a gente tem um modelo muito lindo, né, de Davi no Antigo Testamento, tem outros também, tem outros, né, e de Paulo como dois ícones, né, e da nossa, mesmo porque Davi foi que escreveu a maioria dos salmos, né, e tem toda a questão da relação com a música também, e Paulo que não tem muita relação com a música, mas tem relação total com um homem transformado, justificado, que tinha tudo para morrer como um assassino, né, e morreu como um grande homem de Deus. Bem isso. Até o pastor Gladys, na outra live ali, antes de acabar, ele tinha colocado que a adoração ela é um estralar para chamas, né? Isso, Então, isso. cara, e eu vejo que nessa pandemia que estamos aí, né, em verdades e inverdades, nesses fake news, na verdade, essa carretilha de informação que estão jogando nos seres humanos, porque não estamos conseguindo digerir, e nesse momento onde que nós precisamos se colocar não à disposição, mas se colocar realmente como os homens de Deus e mulheres de Deus Sim, e adorar e exato, interceder e orar e trazer a luz, sabe? Porque a Bíblia diz, né, que nós devemos ser a luz do mundo, né, e o sal da terra. Então precisamos exato. iluminar, né, ser clareza. Não podemos entrar né, eu vejo muitas pessoas entrando em redes sociais, como tu falou, se defendendo, cara.
Jesus já se justificou, né? Não entra em confusão em redes sociais, vai para o teu quarto, ora pela tua nação, ora pelo teu estado, ora pela família brasileira, ora para que Deus venha com uma provisão e acabe com tudo isso, né? Isso. É como o Maurício botou, prega o evangelho a todo tempo. É necessário, realmente é necessário pregar a todo tempo, Ele né? fala ali, né, E mano? a favor do... Se Hã? necessário, use palavras. Essa é uma frase do Francisco de Assis. Maurício é meu primo, pregador do Ah, é? evangelho da comunidade da Santa Luzia lá de Navegantes. Um querido, um amado, é um grande homem de Deus. Que Então, bênção. é isso mesmo, mano. Como, que tipo de postura a gente toma diante de tudo isso? Né? Uma cultura de ódio, uma postura de ódio? Né? Nós, como cristãos, nós não podemos entrar na mesma pilha. Não se trata de ideologia, mano. Né? Nós não podemos tratar uma doença que está matando as pessoas, que as pessoas ser amadas e cuidadas, como um ponto ideológico. Né? Tudo vira uma ideologia. Né? Morre o menino lá que caiu do prédio, é uma brecha para um tipo de ideologia trazer um discurso ideológico e político de ódio. Né? Acontece uma pandemia, acontece não sei o que lá, acontece um incêndio, não sei o que lá, tudo. E nós cristãos precisamos fugir dessa aparência do mal. Nós precisamos fugir dessas discussões tolas, porque são tolas, não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, só deixa a população mais apavorada, só deixa a população mais, sabe, insegura. Né? Mais uma vez, e não dá para fugir da palavra de Deus, porque ela é linda, maravilhosa, pegar o livro de Atos, numa das viagens missionárias, o navio estava afundando e Paulo não entrou lá. O culpado foi o proeiro, o culpado foi o capitão, o culpado, vocês não são cristãos, vocês permitem. Não, quando o navio está afundando, Paulo vê tudo indo para debaixo d'água. Não se preocupa não, porque o anjo de Deus que eu sirvo falou que ninguém vai morrer aqui. Então, assim, olha o caos, mano. Um navio afundando, irmão. Um navio afundando, as pessoas com medo da morte. Paulo falou, pode parar. O Deus que eu sirvo falou que hoje ninguém morre. E quando ele vai para a terra, acontece tudo aquilo. Ele é picado pela serpente, enfim, e não morre. E as pessoas veem que realmente aquele é um homem de Deus. Né? Por quê? Porque no meio ao caos, ele não foi na pilha. No meio do caos, ele pregou a paz, ele pregou a vida, ele pregou a verdade, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entramos nessas ideologias tolas, nessa palhaçada, né, que está sendo disseminada nas redes sociais, nós como os cristãos, como verdadeiros, isso aí não tem evangélico, não tem católico, não tem protestante, não tem luterano, não tem adventista, tem o Filho de Deus, o cristão, o que crê que Deus é Deus e Jesus Cristo é o nosso Salvador, por meio do Espírito Santo que nos convence. Aí não tem divisão de credo, né, ou de igreja. O Filho de Deus ele precisa ser diferente. Porque se a gente agir como o mundo está agindo, nós vamos escandalizar e envergonhar o Jesus ao qual servimos. É bem isso, Santos. A gente tem que saber o que é se posicionar, né, como você falou. Porque no meio de uma fogueira, ou se você vai levar o vento para essa fogueira se alastrar, ou se você vai levar água para apagar essa fogueira. Isso. Tem que saber quem você é. Então, na minha posição, né, desviando aqui um pouco da palavra, na minha posição política, às vezes eu recebo muitas mensagens perguntando, e aí, como é que vai se posicionar? Né? Qual lado que tu tá? Não estou em lado nenhum, não vou posicionar para nem para a direita nem para a esquerda. Minha posição é centra, Jesus Cristo. O que o princípio falar e a palavra falar, eu vou agir conforme. Se eu tenho que ser a luz, eu tenho que levar as pessoas à clareza. No meio do mundo de informações incertas, eu tenho que levar a clareza. Jesus ele levava a clareza ao povo. Isso. Né? Então, se eu fugir disso, até se eu, na verdade, investir nessa inclareza, eu já estou deixando a minha adoração de lado. Porque a minha adoração também, como é o meu estilo de vida, eu tenho que levar a clareza. Porque a clareza está dentro da palavra. Então, a minha adoração tem que ser a clareza. Tem que ser como Jesus andou, como Jesus falou, o que Jesus faria, né? É isso. E Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. Então, assim, são homens de paz, mano. São homens que estão dispostos a lutar contra o diabo. Não lutar contra a carne ou sangue, contra o nosso próximo. Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim com os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, né, a potestade desse mundo. Então, assim, quando nós
estamos e dizemos que estamos com a armadura de Efésios 12, que vai lá do 14 até o 18, nós não podemos esquecer que nós somos pacificadores, nós estamos entrando na guerra para pacificar. E não para deflagrar um novo combate, e não para deflagrar a briga entre irmãos. Não tem esse negócio, irmão. Deus não tem direita e não tem esquerda. Deus não olha o tipo de ideologia, não olha se é comunismo, socialismo. Deus olha todo mundo como filhos dele. E que cada um precisa ser transformado de criatura em filhos do Criador. E se nós olharmos pela ótica julgando e carregando preconceito sobre as nossas vidas, nós nunca alcançaremos os corações, nós nunca chegaremos aos confins da terra. Porque a função da igreja, passando uma régua, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é a verdade absoluta, e isso é a função da igreja. Eu posso ser missionário aqui, eu posso ser missionário lá, eu posso ir, eu posso investir, eu posso orar, eu posso interceder, mas o evangelho precisa ser pregado. E vai ser pregado muito mais por nossas atitudes do que por nossas palavras. Você tem que ser nossa bandeira, né? Você tem que ser nossa bandeira e pregar o evangelho, que nós temos que entender de uma vez por todas. Isso. E as nossas atitudes, as pessoas, quando a gente se declara cristão, ela não tem que ser um rótulo, ela tem que ser um estilo de vida, né? Ela tem que ser uma vivência de vida, né? Amém. Então, só quando a gente se declara cristão, as pessoas estão nos vendo. Ela não vai nos ouvir falando em casa, ela não vai nos ouvir falando no telefone escondido, ela não vai ver nada, só que ela vai ver as tuas atitudes. Amém. Por onde você passa, o que você faz. Então, nessa atitude, vai fazer com que ou ela segue Cristo, ou ela diz que todos os cristãos são assim, são errados, e não quer fazer parte disso, entendeu? Isso. Então, é nossas atitudes que fala, né? Isso. Até o Maurício falou aqui, deixa eu ler aqui, o pastor Gladson falou, o primeiro registro que Deus falou foi: haja luz, porque é isso que a palavra faz, ela ilumina. Isso. Amém, pastor? O Maurício nos colocou um comentário aqui: está na hora e já está passando a hora do povo de Deus entender que a vitória se dará a partir do momento que dobrarmos os nossos joelhos e adorarmos a Deus em espírito e verdade. Perfeito. É bem isso aí, Maurício. Perfeito. É bem isso. Perfeito. É isso aí. Alegria, né? Esse primo amado tem essa perspectiva, e isso eu já sabia, porque eu o conheço, eu sei que ele é um homem de bem, um homem íntegro. Eu sei que não são só palavras bonitas, embora ele tenha muitas palavras bonitas, ele é um pregador do evangelho do Senhor. Mas eu conheço ele e sei que a sua prática de vida revela isso que ele está falando. Né? Trazendo, né, mano, assim, todos temos uma posição política, temos. Sim. Todos precisamos entender de políticas, precisamos. Todos precisamos entender como funciona a democracia, como funcionam os três poderes. Precisamos. Aprendemos na escola, esquecemos, se esqueceu, pesquisa, saiba como funciona. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Afinal, nós precisamos ter filhos de Deus nessas esferas. A justiça de Deus, né, são setores da sociedade, mano, que precisam ser remidos. Só serão remidos por homens de Deus. Né? Por homens que realmente carregam a verdade de Deus. Não é isso que estamos falando, que nós não precisamos ser politizados. O que a gente não pode é praticar esse terrorismo de um lado e de outro, de um lado e de outro, deixando o mundo numa grande confusão. Né? Porque até 5 anos atrás ninguém entendia de política. Hoje todo mundo acha que é mestre em política. Todo mundo acha que é formado em ciências políticas. Todo mundo acha que é sociólogo. Todo mundo... Não, irmão. Não, as pessoas precisam entender o seu lugar. Né? Se eu elejo um vereador, um prefeito, um deputado, a qual eu depositei uma confiança, quem tem que se defender e trabalhar por isso é ele, não eu. Né? Eu preciso abençoá-lo, eu preciso amá-lo, né? Porque eu não votei nesse prefeito, não votei nesse governador. Minha função como cristão é amar. Minha função como... Né? Abençoe as suas autoridades. É isso que Jesus fala. Submeta às vossas autoridades. Né? Então, assim, a gente precisa abençoar, não interessa quem está lá, e que seja feita a vontade de Deus. Agora, quando eu digo que seja feita a vontade de Deus, e eu quero fazer que a minha vontade, a minha defesa, por causa do que eu falo, da forma com que eu posto na rede social, seja a justiça de Deus, irmão, eu estou rasgando. Eu estou rasgando tudo aquilo que eu preguei. Né? Porque se eu confio em Deus, é Deus que trará justiça sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre a terra.
É bem isso, até como você tocou, algo até eu postei essa semana que a nossa posição é realmente, como cristão, é orar pelos governantes, orar pelos líderes, orar pela nação, pelos estados. Por quê? Se eu não oro, eu não abençoo eles, eu também não seria abençoado. É a lei da semeadura, é a lei da hierarquia, Exato. entendeu? Se eu não abençoar pelo meu líder, né, olhando para o nosso lado cristão aqui, sem falar de política, mas a unção que eu não respeito, eu não recebo. Isso. Exato. 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 Então, se eu não por mais que eu não escolhi, eu tenho que abençoar, porque se eu não respeito, se eu não oro, não abençoo, eu também não sou abençoado, Sim. né? Então, Acaso José ele foi desrespeitoso com Potifar ou com o faraó? Não, não. Até para não expor uma situação que podia trazer escândalo para o palácio, ele foi preso inocente. Né? E ficou 14 anos, e um dia ele foi lembrado, e o dia que ele foi lembrado não foi por faraó simplesmente soltar ele, ó, teu alvará de soltura, agora vai para casa. Não, ele foi soltado para que Deus fosse glorificado. E quando ele interpreta aquele sonho, o faraó fala, agora tu é governador. Agora te vira. Aí o princípio foi, né? Aí a integridade que o guardou durante todos aqueles anos fez a diferença naquele lugar. Né? O segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da terra naquele momento. por isso que eu sempre digo, Deus ele revela o chamado, mas não o processo, porque se ele tivesse revelado o processo para Josué, ele nunca que Não, teria aceitado ser governador. não. Porque, Não. olha, sofreu também. Se ele revelasse o processo para José, José não tinha nem contado o seu sonho para os irmãos. É Porque bem ele, isso. por causa desse sonho eu vou sofrer, né? Porque às vezes Deus ele revela um chamado para a gente e a gente acha, vai ser tudo fácil. Deus me falou que eu vou ser. Só que é no processo que Deus vai se transformar de menino para homem, né? De inocente para imaturo, né? Vai construir uma maturidade dentro de você para quando chegar a esse posto, saber o que fazer, né? E que as coisas dê certo, né? É Exato, isso. exato, entendeu, mano? Então, quando a gente é, é, entende que a política é algo que precisa ser remido, ela está sendo remida. Talvez para nós a conta-gotas, talvez para Deus no tempo certo, Sim. né? Entendeu? Então, assim, a postura do homem de Deus, a postura do cidadão do reino, a postura daquele que carrega a bandeira do evangelho da paz, ela precisa ser contrária à cultura do ódio, precisa ser contrária à cultura da discriminação, do preconceito, ela precisa ser em favor do reino. E como tu postou essa semana, não sei qual dia tu postou, tu me mandou no WhatsApp o versículo de Gálatas que fala: não tem grego, não tem É, celta, essa não semana. tem judeu, não tem gentil, mas todos são um em Cristo. É. Então, todos eram um em Cristo? Não. Mas Deus estava vendo lá na frente. Quando ministra isso ao coração do apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, tu precisa olhar todos eles como futuros homens e mulheres de Deus. Porque só dessa É. forma tu me representará bem da forma que precisa ser representado. Amém. É isso aí, então. Anderson, realmente quero te Ah, agradecer. tava, Ah! tava bom o negócio, Ah! né? Já é passada a E hora. já. Não, só pode ficar mais aqui, é porque fizemos nosso script aqui para 1h30. Não, tranquilo, Mas, eu tô brincando, mano. né? Tranquilo, tô brincando. Mas vamos marcar, com certeza vamos marcar mais vezes aí. Eu sei que dentro de você é um poço de sabedoria e tem bastante conteúdo, né, para a gente aqui conversar e trazer clareza, né? A gente tem que trazer clareza, como eu falei. Isso, isso. É mais simplesmente uma live, como é muito. Não, não é uma live, a gente só quer trazer uma clareza. E hoje tivemos dois universitários, o teu primo, né, o Maurício, e o pastor Gladson. Dois universitários, qualquer coisa nós ia perguntar os universitários. Então, assim, Deus nos abençoou, né? Até aqui ele Sim, nos sustentou aqui, graças a Deus. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite da página Justificados aqui. E lembrando que o pessoal que está nos vendo aqui, também Anderson, a nossa live vai estar depois sendo postada no canal do Facebook e no YouTube. Então, quem não viu, vai ter oportunidade de ver.
tá? E quero te agradecer de coração, agradecer a Bruna por ter te emprestado para a gente aqui 1h30, né? Numa feriado de... O né? Davi também. Ah, o Davi! Oh, esse aí é uma figura, né? O Davi, né? Véspera de dia de namorado, então agradecer ela também, que Deus possa abençoar ela, e também peço que essa ministração Deus possa enviar o coração de todas aquelas pessoas aí, né, que não assistiu, que assistiu, e pedimos que quem vê seja transformado e tenha clareza, né, Anderson? Então, é com você, eu queria que você encerrasse para a gente com uma oração, pode ser? Pode ser. Quero te agradecer também, Maninho, pelo convite. Dizer que para mim é uma alegria, uma honra, né, por quem tu és, né? Às vezes eu digo para a Bruna, o dia do Maninho tem 60 horas, não pode? Porque 8 horas da manhã ele está lá no São Francisco de Assis, 9 horas da manhã ele está no CIS, depois ele está no Cordeiro, está no Dom Bosco. Sim, a gente tem visto o quanto tu tem amado a Deus e as pessoas, se preocupado com a nossa cidade, né? Que está carente de tanta coisa, assim, dentro da tua disponibilidade, até mais, né? Tu, a Pris, então, assim, dando a sua vida por uma causa. Que Deus te abençoe realmente, e que todo o processo, esse processo de pandemia realmente possa, depois que a fumaça baixar, que o adorador Sueverton possa aparecer. Amém, querido? Amém. Vamos orar então, Pai, nós te damos graça, tu é a honra e teu é o louvor, Senhor. Obrigado, Deus, porque de uma maneira com tanta graça e carregada de tanto amor, tu ministraste aos nossos corações. Que o Senhor continue, Senhor, nos dando, ó Deus, sabedoria, Deus, não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do céu, Deus, carregada de paz, de amor, de misericórdia, de bons atos, de bons princípios, Deus, que a tua palavra possa trazer luz para toda a nossa nação, Senhor, que a nossa cidade seja reconhecida, Senhor Deus, como a cidade dos filhos de Deus, que o Senhor abençoe toda a região, que o Senhor venha com uma divina intervenção, Deus, afastando todo o mal, Deus, guardando a vida, restaurando a saúde da nossa nação, essa nação que foi tão ferida, Senhor Deus, nesses últimos tempos, mas que o Senhor possa ser glorificado, que nenhum homem seja exaltado, senão o nome santo do Senhor Jesus Cristo, para que toda a terra veja a quem servimos, a quem nos prostramos e a quem adoramos. Nós exaltamos o teu nome, abençoamos todos esses que estão online, Senhor Deus, a família de cada um seja visitada com abundância, graça, o amor e o poder restaurador do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que oramos para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que assim seja. Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe. Antes, obrigado. Até o Papai Luiz entrou, ó. Deus abençoe, queridos. Papai Luiz aí, ó. Deus abençoe, queridos. Amém. Antes, obrigado, né? Que Deus te abençoe. E dizer, não sei se o Gladys está aí, Gladys, daqui a pouco vai chegar uma mensagenzinha no teu WhatsApp aí para estar aqui com a gente também. Maurício também. Chamar para guerra. Tem que chamar para guerra, né? Ajudar, né, antes? Glória a Deus, é isso aí, é isso aí. Homens que conhecemos os corações, né? Amém. Beijo no coração. Obrigado. Eu oro para que Deus abençoe você, sua família grandemente, tá? Que Deus possa te dar um ótimo final de semana, e sabe que se precisar, passa um fio e juntos nós venceremos. Glória a Deus, boa noite. Obrigado, tá? Que Deus abençoe, tá? Valeu. Valeu, tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Mais uma live. Quero agradecer a todos vocês que estavam aqui nos assistindo, né? E todos vocês que vão assistir depois. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa estar acampado em sua casa, em sua família. Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.